Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Essa é uma iniciativa com foco no tema propósito a partir das histórias e trajetórias de lideranças, de CEOs, de donos de empresas e de conselheiros. Os episódios são sempre a cada 15 dias e você pode conferir todos os anteriores no nosso canal do Spotify e do YouTube. No LinkedIn, eu convido você a assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito para receber em primeira mão os novos episódios, bem como textos semanais de minha autoria sobre os temas liderança e governança. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho grande admiração, o presidente da Havaianas Brasil, Fernando Rosa. Fernando, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. Bom dia, André. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Tenho acompanhado também as outras edições aí desse podcast super legal. Conversas com Propósito como eu gosto muito de propósito e ando muito pelo meu propósito, vai ser um prazer esse bate-papo aí com vocês. Muito bom. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais completa sua e a gente já vai engatar aqui no bate-papo. Então, o Fernando começou sua carreira na Coca-Cola, na área de trade marketing, área em que atuou também na Sadia e na PepsiCo. Atuou também na McCain Foods e na Danone, até migrar para Kraft Heinz, onde em 2020 assumiu a posição de presidente do Brasil. Na Kraft Heinz, ele ficou até iniciar como presidente na Havaianas do Brasil, onde também é membro do Comitê Executivo Global da Alpargatas. O Fernando é formado em administração pela FAAP, tem MBA em varejo pela FIA, especialização em liderança pela Stanford University e um AMP, Advanced Management Program, pela Harvard University. O Fernando tem 43 anos, é casado com o Vicky há 13 anos, tem 2 filhos, o Felipe e o Guilherme, com 10 e 8 anos. No tempo livre, ele gosta de jogar tênis e acompanhar os filhos no esporte. Vamos lá, Fernando. Eu sempre começo as conversas aqui com os meus convidados pedindo por um momento, um trecho da sua história que tenha sido marcante e que te ajudou a definir quem você é hoje. Que trecho, que recorte você traria para a gente? André, eu fui, antes de ser executivo, eu fui atleta profissional, né? Até os meus 20 e poucos anos. Eu acho que jogava handball, né? Joguei handball. Chegou, inclusive, a ser campeão brasileiro e tudo, né? Foi campeão brasileiro algumas vezes, paulista. Eu joguei, boa parte da minha vida foi dedicada a isso e tinha aí um inicial sonho de ser atleta profissional. E eu acho que esse é o momento que talvez me ajudou muito a me definir no meu caminho. Foi no difícil momento que eu decidi deixar as quadras e me dedicar à minha carreira, ao meu futuro profissional, que é até hoje. Meu pai teve uma participação muito importante nisso, então acho que esse momento de decisão do caminho, momento de conexão e confiança no meu pai, né, uma pessoa muito presente na minha vida, eu acho que define muito do que eu sou hoje, até hoje, esse momento. Então, é um momento que eu gosto de lembrar como decisivo na minha vida. E com 23 você já estava na faculdade ou você estava focado somente no esporte? Como é que é? Eu estava entrando na faculdade, né, no momento inicial, nos primeiros semestres, né? Então, o primeiro sinal de que eu ia precisar tomar uma decisão foi na entrada da faculdade, né? Então, né, na época, o clube que eu jogava queria que eu fizesse educação física e tivesse a vida já dedicada para o esporte. Eu não segui, eu fui fazer administração e tentei por lá por 2 anos, os 2 primeiros anos de faculdade, equilibrar essas duas coisas. Daqui a um momento eu entendi que não daria para fazer isso e que eu tinha de fato que tomar uma decisão. Então eu estava mais ou menos nos 40% da faculdade ali que foi a decisão. E o que o esporte de alto rendimento trouxe então de aprendizados para a sua carreira executiva? Trouxe muitas coisas, André. Eu acho que o esporte de alto nível, você tem dois caminhos que eu entendo que são diferentes, trazem diferentes experiências, mas que fazem o esporte formar
valores, formar o caráter, formar a experiência de muita gente, né? O esporte individual, que é você contra você mesmo, é uma luta diária, né, contra os seus parâmetros, né, os seus objetivos. E, no meu caso, o esporte coletivo, né, que o esporte coletivo, ele te ensina duas coisas que, para mim, são muito importantes até hoje. Um é colaboração, né, então não adianta, no meu caso, não adiantava fazer 50 gols num jogo se os outros 6 que jogavam comigo na quadra não tivessem um bom dia, não fizessem um jogo, não quisessem passar a bola, né? E o outro lado, que para mim é tão fundamental quanto é saber ganhar, né? Porque saber perder é um ditado, né? É uma frase, né? Um jargão, né? Tem que saber perder. De fato, saber perder é importante, mas não precisa do esporte para te ensinar isso. Na vida, Sim. você tem muitas derrotas e você tem que aprender a rapidamente bater a poeira e seguir. Mas eu acho que o esporte também ensina a saber ganhar, né? Porque o saber ganhar tira você da soberba, tira você da arrogância, tira você de um lugar onde você é melhor do que o outro, tira você de um lugar que você precisa todo dia estar no dia seguinte às 7 horas da manhã lá treinando e se preparando, tira você de um lugar que você não pode desrespeitar o seu adversário em nenhum momento. Então, saber ganhar é algo que o esporte me ensinou. Eu fui campeão brasileiro 6 vezes e no dia seguinte, a segunda-feira, né, a gente estava lá treinando, porque a gente precisava ganhar o próximo campeonato, precisava ser o melhor de novo. E eu trago isso muito para a minha vida, para a minha carreira. Então, a gente tive anos incríveis na minha carreira. E eu me lembro que todos esses anos terminaram em 31 de dezembro e o meu melhor plano era o plano do primeiro quarter do ano seguinte, porque esse gatilho da minha vida do esporte sempre trazia, não podia se acomodar depois de uma vitória. Muito bom. Eu me identifico muito com o saber ganhar, porque eu, na minha também trajetória, eu fui nadador e participei de Legal. campeonatos e fui campeão brasileiro. E a natação ela tem um lado de ser individual nas provas individuais, mas no coletivo com o time, nos revezamentos. E aí, no caso da água, você é um contador de azulejos e é você contra você mesmo. Então, é uma escola de disciplina e resiliência maravilhosa. Momentos na vida esportiva que eu imagino que você tenha vivido, de renúncia, por exemplo, a ir para a balada com os amigos, né? A cuidar da alimentação, a abrir mão de algumas coisas que talvez outros que não tivessem nesse caminho tenham vivido. Isso, de alguma forma, também te ensinou a escolher? Isso me ensinou a escolher e me ensinou principalmente a força da disciplina, né? Então, a disciplina te obriga a fazer escolhas, mas ela também tem te dá um prazer enorme de você conquistar as coisas através dela, né? Certo. Então, o esporte é muito isso, né? Você abre mão de muita coisa, mas depois você tem uma satisfação que as pessoas que foram lá para a balada, que não tiveram que ter essa escolha, não viveram, né? Não sentiram, né? Então, isso é uma coisa muito legal que ajuda a gente a fazer escolha e ajuda a gente a pensar mais na frente, né? De forma mais longeva. Sim. Não é só focar no lado difícil da escolha difícil, e sim só apoiar essa decisão difícil no que está lá na frente, né? Olha, onde eu estou aqui por causa daquele negócio que eu quero lá na frente, daqui 1, 2, 10 anos, e quando eu chegar lá, isso vai ter valido a pena, né? Acho que esse é o poder da escolha, né? O que, para mim, se conecta com propósito, no sentido de a gente ter uma direção minimamente clara para onde eu quero ir, né? Entendendo que a gente muda na jornada e o próprio objetivo também pode mudar, mas a direção, ela é mais clara, né? Muito bom. Você tem ou teve um mentor ou mentora de carreira? Olha, eu tive alguns na minha carreira, né? Talvez recentemente, no meu caminho de presidente na Kraft Heinz, eu tive uma mentora, né, Flávia Falgeres, que foi CEO da BF, CMO global do Burger King,
Uhum. ela teve um papel muito importante na minha carreira recentemente, assim, que me ajudou muito nessa transição entre uma liderança funcional, né, de VP de Uhum. vendas para presidente, uma mudança importante, né, na carreira. Muda bastante alguns parâmetros e ela ficou alguns anos comigo lá, foi bem importante. Hoje é uma grande amiga, a gente não faz mais esse trabalho, mas ela teve uma participação muito legal na minha trajetória aí recente. Quando você me perguntou, foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Muito bom, muito bom. É, e como é que é o desafio de se adaptar a diferentes culturas de empresas tão diferentes, né, que você já viveu, como por exemplo Coca-Cola lá atrás, PepsiCo, Danone, Kraft Heinz e agora Havaianas? Uhum. É, eu gosto de dizer, André, que a cultura da empresa e valores das pessoas é meio água e vinho, assim. Não adianta forçar, né? Então, em todas as minhas movimentações, talvez no começo da minha carreira eu fui mais por sorte, eu não me atentava tanto a isso, mas hoje em dia isso é muito realidade. Eu gosto muito de, antes de qualquer decisão de mudança de empresa, entender profundamente a cultura da empresa. Hum. Porque se você não consegue ser você mesmo no ambiente de trabalho, de liderança, tem que se forçar a ser diferente do que você é, para se Uhum. adaptar a uma cultura que não conversa com você, a chance de estar errado ela é enorme. Ao Uhum. passo que, por outro lado, se você entende que os teus valores pessoais, teu jeito de liderança, as tuas crenças conectam com a cultura da empresa, é uma catapulta. Né? Isso aconteceu comigo na Kraft Heinz. Na Kraft Heinz, eu até tive a oportunidade com outro grupo de pessoas da companhia globalmente, a gente redefiniu a visão da empresa, a missão da empresa, uma empresa né, jovem pela aquisição em 2015, Sim. mas foi um potencial de conectar os meus valores pessoais com os valores da empresa naquele momento, me ajudaram muito a crescer na empresa, realmente fazer a diferença para as pessoas, para a minha carreira, foi muito legal. Ao passo de que em outras empresas que eu passei, em algum momento eu entendi que a cultura que a companhia queria seguir não conversava mais comigo. E dali para frente ia ser um sofrimento grande. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Quando meu segundo filho nasceu, Ah. eu não conseguia. Os dias, não, a gente não é só glamour né, da vida, né? Sem dúvida. Vamos combinar que é As muito menos pessoas só glamour. gostam de contar e se vangloriar dos momentos em que conseguiu fazer lá o balanceamento da vida e tal, mas às vezes você não consegue, né? O importante é o que você faz com isso, né? Isso. Então, quando meu segundo filho nasceu, o Guilherme, eu passei por um estresse muito grande no trabalho e eu estava no hospital com a minha esposa e eu passei um estresse muito grande ali no hospital. As pessoas não respeitaram o meu momento. Eu tive quase que um burnout ali dentro do hospital com meu filho nascendo, né? Que era um momento maravilhoso da vida, né? Pois é. E aí, nesse dia, eu tomei a decisão de deixar a empresa que eu estava. Eu disse, isso não é para mim. Óbvio que tem problemas, tem emergências, mas a forma com que aquilo foi tratado, não tem nada mais importante do que isso, inclusive o seu filho nascendo, aquilo me fez tomar a decisão de mudar de empresa, mudar de cultura e buscar valores um pouco diferentes nas empresas que eu ia trabalhar dali para frente. E foi muito bom para mim, foi excelente. Olha que interessante, Fernando. De novo, outra sincronicidade. Eu não acredito em coincidência. Eu também, né, porque eu fundei a Propósito em 2012, mas antes eu fiz uma carreira executiva durante 20 anos. E eu tive um determinado momento, num determinado ciclo, onde minha filha mais nova nasceu no hospital com a minha mulher e eu fui forçado a fazer uma reunião super estressante para fora, sem respeitar aquele meu momento. E aquela violência pessoal foi um gatilho para eu mudar. Interessante. Então, É o que eu falei, eu o acho que isso, importante é o que você faz com isso, né? é É isso aí. mudar, É né? isso. É isso. É. E é interessante porque eu acho que isso deve ser muito mais comum do que o que a gente normalmente fala a respeito, Sem sabe? dúvida,
Sem dúvida. Né? As pessoas normalizam isso. E não pode. Não pode. Eu fazendo a minha pesquisa, né, sobre você, tua trajetória e etc., eu vi que você é um cara muito people, né? E aí você é, para mim, uma expressão, e eu sempre falo isso em aonde eu vou, a gente trazer para o mesmo grau de importância pessoas e resultados. Se você coloca resultados acima de pessoas, você pode ter um voo de galinha, porque as pessoas vão embora e você não tem sustentabilidade. Se você coloca as pessoas acima do resultado, você pode criar uma cultura talvez frágil. Sem dúvida. E aí deixar o resultado em segundo plano, o que obviamente também não atende aos interesses da organização. Como é que você define o seu estilo de liderança? Quais que são as suas maiores qualidades como líder? Eu acho, André, que talvez a minha maior qualidade como líder é saber contar boas histórias. É saber fazer com que a organização acredite no sonho, que normalmente é entregar resultados extraordinários, né? Então, eu acho que é aí que está a conexão, né? Porque o que eu mais gosto de fazer na minha vida profissional são duas coisas, né? É desenvolver talentos e enxergar nas pessoas potencial e vê-las se desenvolvendo e entregar resultados extraordinários, resultados fora do comum, fora da média e tal. E eu acho que essas duas coisas estão completamente conectadas, porque ao passo que você desenvolve talentos e esses talentos começam a entender que eles podem entregar resultados extraordinários, o nível de engajamento dessa relação ele é exponencial e o ciclo fica virtuoso. Você começa cada vez mais pessoas acreditam em você, no seu sonho, querem ser desenvolvidas por você, começam a ver os resultados acontecerem, os resultados começam a entrar e isso vai gerando um ciclo muito positivo em toda a organização. Se você, como você estava comentando, né, coloca energia em desenvolver talento demais, ou às vezes escolhe as pessoas erradas, ou não tem as pessoas certas com você, ou se as pessoas não acreditam no seu sonho, os resultados não vêm, e aí a tua história cai por terra, porque como é que você tem um sonho que não vai se realizar, não se engajam em se desenvolver e aquilo se perde. Se você atinge um resultado de curto prazo, mas indo, né, além do que é possível para essas pessoas, você gera um voo de galinha que você falou e depois você não tem, você não se retroalimenta, né? E aí as pessoas vão embora ganhar mais em outra empresa, porque daí elas vão ficar mais caras para o mercado, vão achar legal esse jogo e vão embora e você fica lá com o resultado, mas sem as pessoas, né? Então, a conexão disso tudo, para mim, é a chave do sucesso de qualquer executivo C-level hoje. Eu li, inclusive, algumas frases tuas, como é importante achar um lugar para trabalhar que tenha valores e objetivos parecidos com os seus. E uma outra também que me chamou a atenção é a crença no equilíbrio entre inspiração, pessoas e resultados, né? Que se conecta com o que você acabou de comentar. Isso. Da onde vem isso? Eu imagino que do esporte. Com certeza. Mas da onde mais? Assim, tem alguma coisa assim da tua história de vida, seus pais, que você acha que isso vem forte de algum lugar? Normalmente, da onde? Eu acho que a minha história toda de vida, ela foi... Eu sempre desenhei minha trajetória, meus sonhos e tal, através de inspirações, né? Então, eu me senti inspirado por líderes que eu tive na minha vida, na minha carreira, e esses líderes que eu me senti inspirado me puxavam a acreditar no meu potencial, a me desenvolver, e aí é o que eu acabei de comentar. Eu comecei a entregar os resultados através desse processo, né? E aí, quando eu cheguei em cargos de C-level, assim, eu quis escalar isso, né, nos meus times, né, no meu propósito. Então, eu preciso criar uma cultura onde as pessoas se inspirem por mim, ou seja, walk the talk, eu preciso Sim. fazer o que eu falo, né, e as pessoas se sentirem inspiradas por isso, se sentirem, né, abrirem um caminho para serem desenvolvidas por isso, e aí a gente vai buscar o resultado, a performance junto, e aí isso vira algo muito, muito forte. Então, eu tive a sorte de ter 2 ou 3 grandes líderes aí na minha carreira, né?
que de fato fizeram toda a diferença, e eu quero hoje poder fazer esse papel também para as pessoas que correm do meu lado. Legal. Falamos aí sobre tuas fortalezas, né, como líder, mas sempre tem o outro lado da moeda para todos nós, né, o exercício do Claro. espelho. E o que é uma característica que você recorrentemente olha e fala, "Puta, eu ainda não desenvolver como deveria", aquela armadilha que daqui a pouco você se vê tropeçando de novo? Eu duas respostas aqui, André, bem diferentes, mas acho importantes para o mesmo tema. Assim. O primeiro e não é só o meu, né? Acho que o desafio dos grandes líderes hoje é como a gente prepara as organizações com que a gente passa para o futuro, né? Para a velocidade em que o mundo está mudando, a velocidade que as pessoas estão vendo o mundo, a velocidade em que as novas gerações chegam ao mundo com um pensamento completamente diferente da geração anterior, né? E eu tenho um caminho para percorrer para poder deixar meu legado em relação a isso. Eu acho que eu não estou conseguindo acompanhar da forma como eu gostaria a visão de mundo que as novas gerações têm. Meus filhos são a minha maior fonte de aprendizado, para poder deixar as organizações que eu passo preparadas para receber essa nova geração, e de funcionários e de consumidores, né? Sim. Esse é um lado que eu tenho me cobrado bastante. Eu tive em Harvard, fiz o AMP lá o ano passado, e fiquei 3 meses lá, morando lá, e impressionante como as coisas estão andando numa velocidade grande. Voltei de lá e até hoje tenho digerido bastante isso nesse último ano. E do outro lado, mais funcional, mais diário, né? Eu também gostaria de lidar melhor com níveis de ambição diferentes dentro da organização, né? Então, como eu falei, eu fui moldado, a história de entregar resultados extraordinários é o que me move, né? Inclusive, essa minha vinda para cá, para Havaianas, foi o sonho de transformar e de entregar resultados incríveis de uma empresa centenária, uma marca espetacular, uma marca, talvez a marca mais brasileira do mundo, mas você, na jornada, encontra pessoas que não estão no mesmo canal, né? Não tem essa ambição, não tem... E aí eu também tenho me cobrado muito a poder setar a minha conversa com pessoas que também não têm a mesma visão que eu. E faz parte, está certo, não sei se é certo ou errado, né? Há momentos que demandam mais cautela mesmo, há momentos que demandam acelerar na quinta marcha. Então, moldar essa conversa em prol de crescer um negócio e ainda manter o sonho de resultados transformadores são também algo que eu tenho me cobrado bastante. Então, esses 2 pontos que, como você falou, né, a gente vive em desenvolvimento. Isso. Eu sempre gosto de ter 1 ou 2 coisas para me desenvolver, pegar falar, esse ano eu vou focar nisso. E eu acho que assim vai ser até o fim da minha carreira. Tem que ser, né? Senão a gente fica para trás, né? Sabe que, te ouvindo, eu não tenho como deixar de pensar na importância do autoconhecimento, porque não tem como você liderar outras pessoas se você não se conhece, e não faz esse exercício recorrentemente, né, de quais são as fortalezas e quais são os pontos de atenção, e entendendo que o outro é diferente de você, e que os motivadores do outro, muito possivelmente, são diferentes dos seus. Os valores têm que ser similares, e eu concordo plenamente com você, mas às vezes o outro tem um olhar que é talvez menos de conexão e mais de entrega de resultados, só como um primeiro exemplo, né? Por outro lado, a tua fortaleza do storytelling, numa marca como a Havaianas, ela é sensacional. Eu faço um paralelo aqui, eu entrevistei recentemente o Ciro Possobon, que é o CEO da Volkswagen no Brasil. O Ciro é o primeiro CEO brasileiro na história da montadora no Brasil. E aí a gente fala sobre o quanto ele tem que trazer o jeito dele e ser um influenciador, um formador de opinião pela cadeira que ele está. E isso, obviamente, engaja o time de colaboradores, aqueles mais conectados ou aqueles que estão com foco somente, talvez, no resultado.
engloba fornecedores, consumidores, né? Então, essa voz viva, verdadeira tua, é uma grande fortaleza que é muito bacana. Sem dúvida. Quando você está na posição como a nossa, né, eu brinco, a gente não tem mais CPF, né? Exatamente, é isso aí. O que você faz na vida pessoal ou profissional reverbera na profissional, né? Total. Se eu sair daqui agora de carro e fazer uma besteira, não vai ser o Fernando Rosa da Havaianas, né? E a gente é o ônus de estar, né, nessa posição, e temos que ter muita clareza disso. Lembro, por exemplo, de um episódio recente onde o CEO de uma OTA lá, Online Travel Agency, ele surtou com o cliente, começou a brigar com o cliente publicamente. Numa sociedade hiperconectada, faz com que, obviamente, todo mundo fale sobre isso, e aí ele acabou saindo dessa posição, porque a gente já falou um pouco sobre isso, vamos falar mais, todos nós, como seres humanos, temos limites, né, Fernando? Então é muito importante lembrar disso. Como é que foi para você chegar na posição de número 1, né? Porque você estava em posições inicialmente trade, depois comercial, diretor comercial, e aí você assume a cadeira de número 1. E aí eu queria que essa resposta fosse dupla, você falando da sua vivência, né, ao chegar na posição de número 1, e que dicas você daria para quem está nos ouvindo em relação a, olha, o que você deve prestar atenção para conseguir chegar nessa cadeira de CEO? A minha... Eu não tinha esse sonho há muitos anos, né? Por muitos e muitos anos, o meu sonho de carreira, de vida, era ser um VP comercial, um líder comercial de grandes empresas e grandes times, né, entregar resultados e tal. E na Kraft Heinz, depois do meu primeiro ano lá, eu tinha um líder, o chefe, o Pedro Nave, que é um cara que eu até hoje, um grande amigo hoje, mas ele um dia me chamou e falou: cara, você já pensou que você pode ser mais do que isso? Eu vejo em você características que, se bem trabalhadas, podem te tornar um líder muito acima do que só um líder funcional. E essa reflexão dele me levou também a refletir. Eu falei, eu passei umas semanas pensando nisso, voltei com ele e falei, eu acredito que dá. Eu acho que dá. E você nunca tinha pensado nisso? Nunca tinha cogitado de ser CEO? Nunca é forte, mas não era algo na minha agenda. Certo. Não fazia as coisas pensando, vou ser CEO, não. De novo, eu fazia para ser um grande líder comercial, né, que era o que eu acreditava. E eu tinha nesse momento tinha 37 anos de idade, já era o VP comercial de uma empresa, né, relativamente grande no Brasil. Certo. E ainda faltavam muitos anos de carreira, né, para mim, né? E essa provocação caiu como uma bomba para mim, porque eu acho que eu comecei a entender que era a minha grande chance de impactar o maior número de vidas possíveis no meu dia a dia, no meu trabalho, mudar a vida de muito mais pessoas, né? As minhas histórias poderiam ser contadas e acreditadas e inspiradas por muito mais pessoas ao longo da trajetória. Isso me empolgou muito, né? Me deixou muito animado. E aí eu trabalhei por algum tempo lá, alguns meses lá com ele, com o time. Tinha uma diretora de RH espetacular, a Carol, que abraçou comigo essa ideia e a gente construiu junto esse caminho, até que em novembro de 2020 eu virei pela primeira vez o CEO da operação no Brasil. E aí abre o mundo, né? Abre o mundo porque... e aí talvez seja, já conectando com a segunda parte da resposta, André, que é na segunda-feira que eu virei presidente, nas minhas reuniões com procurement, nas minhas reuniões com logística, as pessoas não falavam mais comigo como uma pessoa de vendas e que elas tinham que explicar. Não, elas esperavam de mim um posicionamento sobre um tema da área delas, que eu nunca trabalhei durante toda a minha vida. RH, marketing... Então, a sua aceleração de aprendizado gigante, porque você, de fato, precisa começar a tomar decisão, precisa começar a impactar áreas em que você não trabalhou durante 20 anos e conhece tudo, né? Então,
Esse é o grande desafio. Então, o meu grande conselho para quem quer caminhar para posições generalistas é isso. Porque o que me ajudou? Na parte comercial, como eu fui trade marketing muito tempo, então marketing, insights, não eram áreas, eram áreas que eu já dominava bem. E eu sempre fui Mercado, né? Mercado de forma geral. mercado, clientes, né? Mas eu sempre fui muito curioso. Certo. De novo, não sendo hipócrita, nunca pensando em ser CEO, mas eu Não sempre entendo. fui. Eu sempre desenvolvi muitas conexões com operações, fábrica, RH, muitas conexões, o que me fez sempre ser muito próximo dessas áreas. Então, Certo. quando eu fiz a virada, o que eu sabia fazer bem? Desenvolver talentos, entregar resultado e falar com o mercado. O que eu não sabia fazer? Áreas funcionais, operações, compras, logística, e aí eu fui me dedicar a aprender sobre essas áreas, mas já com um repertório que me permitiu fazer essa transição de uma forma mais tranquila. E aí é muito legal, porque cada reunião que você sente que você consegue, de fato, impactar, de fato, num tema que não era tão fácil, pô, é super legal, né? Você fica muito feliz de poder agregar e tal. Então, meu grande conselho para quem quer escalar nas organizações para cargos mais generalistas é isso. Não importa onde você esteja, se mantenha conectado com todas as áreas, escuta os assuntos, busque sempre repertório. Acho que a palavra aqui é repertório, né? O repertório hoje em dia e soft skills te levam para qualquer lugar. Saber lidar com pessoas, saber ouvir, né? Saber escuta generosa, isso vai fazer com que você performe tão bem nas outras áreas do que você performa na sua área de origem. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que você, mesmo não tendo a experiência direta com essas áreas, logística, operações e etc., você traz uma perspectiva nova do olhar do aprendiz, do novo. E aí você faz perguntas e não tem pergunta boba. Porque aí tem uma perspectiva que é muito de você influenciar o business, não na condição de especialista, mas na condição de provocador, de influenciador. Você concorda? 100%. E agora, aqui na Havaianas, eu estou tendo a experiência de estar muito próximo do conselho de administração, né? Então, certo. Lá na Heinz eu ia ao conselho muito esporadicamente, um tema muito específico. O Brasil era uma subsidiária, né? Certo. E não, né? Aqui é uma empresa brasileira, Havaianas no Brasil é 80%, 90% do business. Então, é um conselho muito próximo. Então, tem sido muito legal para mim poder estar próximo, tendo discussões estratégicas num outro nível, que de fato pode mudar a trajetória da empresa, das pessoas, do que o negócio precisa. Então, tem sido muito legal essa experiência. Aí ela não é mais nem funcional pelas áreas, ela é estratégica, né? Sim, sim. Sobe um nível estratégico, começa a discutir estratégia, caminhos, decisões para frente. Isso é muito importante também. Em algum momento, ali desde 20, quando você assume como número 1, você sentiu aquilo que muitos falam, que é a solidão da posição? Porque você deixa de ser par dos seus ex-pares e, de repente, a turma está olhando para você para dizer, e daí, para onde é que a gente vai? Não, eu sinto, né, André? Acho que o cargo de CEO, número 1 de qualquer operação, ele já vem no pacote, né? A solidão já vem no pacote, né? Eu sempre procurei ter conexões de vários níveis na empresa, exatamente para não me sentir sozinho, né? Tem coisas que não dá para ser discutido com nenhuma conexão, mas tem várias outras coisas que, se você tiver sala, sentar num Olimpo, as pessoas vão parar de te acessar e você vai aumentar a solidão que o cargo já oferece naturalmente, né? Então, no começo eu senti bastante, muitas pessoas mudaram a forma de lidar comigo, porque eu virei CEO, e, poxa, eu falava, e até uma brincadeira que eu fazia muito lá na Heinz, que é engraçado, que é aquele sentimento de você estar numa festa, chega numa roda para dançar, e as pessoas param, e há um mês atrás, quando eu entrava nessa roda, aumentava a roda,
Então, como é lidar com isso, né? Sim. Vão ter pessoas que vão sair da roda, mas outras vão entrar também e vão entender que você está CEO, você não é CEO, você faz parte da organização como qualquer um, né? Muito bom, muito bom. Eu li uma frase sua: sou vendedor, pai do Felipe e do Guilherme, e sempre vou manter essa identidade. Eu estou CEO, estou presidente. Achei muito boa essa frase. Quais as principais armadilhas, na sua visão, sobre uma possível confusão entre a identidade de um executivo ou executiva e a cadeira de número um? Eu falo muito isso, André, porque eu tenho uma crença comigo que o maior destruidor de carreiras e de sonhos e de trajetórias é uma palavra bem curtinha, de 3 letras, se chama ego. Ego, isso. O ego, ele é destruidor se você não trabalhar com ele. Não quer dizer que você não possa ter. Todos nós temos ego, todos nós, né, tem o calo que aperta, tem a necessidade de se sentir valorizado. Isso não é hipocrisia, todo mundo tem isso. Mas se você não dosa dentro de você isso pode te levar para lugares muito ruins, como a solidão, por exemplo, como a gente acabou de falar, né? E eu, desde o meu primeiro dia, não só como presidente, mas quando eu virei diretor de vendas, eu me lembro até hoje, quando eu assumi a posição de diretor de vendas na Danone, eu tinha todo o estado de São Paulo, eu me reuni com o meu time lá, eram mais de 1.000 pessoas, né? E eu falei isso aquele dia, eu falei, olha, eu queria que todo mundo entendesse que eu sou vendedor, eu continuo vendedor, mas agora eu sou um diretor de vendas e por alguma razão eu tenho uma liderança aqui, vou ajudar, mas eu sou um vendedor. E hoje eu cheguei como presidente e eu falo a mesma coisa, eu sou vendedor que hoje estou como CEO, mas as minhas origens eu jamais vou esquecer. E quando você virar pai, aí a coisa muda completamente de figura, né? Porque nada na história, na nossa história, no fim da história, pode ser menos importante do que, na minha visão, né? Tem gente que pensa diferente, eu respeito, mas do que ser pai. Né? Isso. Então, a minha felicidade para mim, né? Realização para mim é conseguir dar uma boa educação e tornar meus filhos pessoas do bem, pessoas, né, felizes, pessoas que gostam de se conectar com outras pessoas. E o papel do pai e da mãe nesse processo ele é muito importante, né? Uhum. Então, nada para mim é mais importante que isso, muito menos, nenhuma reunião, um ano de resultado bom ou ruim. Então, eu tenho falado isso, eu juntei essas duas coisas agora. Então, hoje em dia eu tenho falado muito isso. Eu sou um vendedor, esse é o meu, da onde eu vim, e eu sou o pai do Felipe e do Guilherme. E aí, para o Felipe e o Guilherme, não importa se eu sou CEO da Havaianas, da Kraft Heinz, da Pepsi, eles importam para eles que eu sou o pai deles, importa para eles que eu chegue em casa, que eu dedique tempo para eles, que eu leve eles no jogo de futebol, que eu leve eles comer um hambúrguer que eles gostam, que eu leve eles viajar. Eu não posso me dar o luxo de dizer, perdão, eu não vou fazer isso porque eu tenho uma reunião importante. Para eles, o importante é estar junto com eles, né? Então, é difícil, não é fácil, mas se você coloca isso num outro lugar, na tua escala de prioridades, de novo o propósito, né, nessa história, fica muito mais fácil outras decisões ao longo da vida. Sabe que recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Carlos Cabreira, que foi um dos precursores do Executive Search no Brasil. O Cabreira hoje tem 80 anos, professor do IBGC, é uma humildade e sabedoria de muito impacto. E aí a pergunta que eu fiz para ele, que eu vou fazer para você daqui a pouco, é o que você diria para o Cabreira lá com 20 e poucos anos? E a resposta dele, sabe qual foi? Passe mais tempo com a sua família. Espetacular. Então, muito, muito verdadeiro você está trazendo. E outra coisa, a associação que eu faço te ouvindo é assim, quando você traz a palavra ego, isso se conecta para mim diretamente com o início da nossa conversa sobre o saber ganhar. Porque os tombos e saber que ganhei hoje, mas amanhã eu posso perder e amanhã, 8 horas da manhã, recomeça tudo de novo, é uma lição muito importante sobre o eletrocardiograma da vida, né?
Então, muito bacana. Falando sobre os teus filhos, né, eu li também que eles jogam futebol e que muitas vezes, no meio de uma agenda super apertada, você sai da reunião para assistir ao jogo deles, torcer por eles e, obviamente, ter esse papel, né, que você fez a distinção entre o que você é vendedor, você é pai dos dois e você está executivo, você está CEO, está presidente, né, que é algo transitório. Você acha que isso se tornou mais fácil ou mais difícil na posição de CEO, essa tentativa de equilibrar trabalho e vida pessoal? E como você vê o eco dessa tua atitude nas empresas onde você atua? Tem se tornado mais difícil, né? É claro, nos últimos anos, André, mas não tem não tem sido diferente comigo, assim, sabe? Eu acho que uma das minhas premissas principais, e eu falo isso muito para o time aqui, é a empresa espera o executivo do maior potencial dele. E o maior potencial dele demanda que ele esteja no melhor dele como ser humano, né? Então, que ele possa fazer tudo na vida dele com o tempo necessário para isso, etc. E senão o nível de energia, de engajamento, de acreditar nas coisas cai bastante. Então, para que eu esteja por completo aqui na organização, fazendo o meu trabalho, eu preciso estar completo na minha vida pessoal. Isso. Estar completo na vida pessoal, como eu acabei de dizer, é estar ao lado dos meus filhos, e que eles lembrem disso para sempre, que eles sempre tenham essa lembrança do pai presente. De novo, eles não têm nada a ver com a minha posição hoje, né? E eles precisam que eu esteja lá perto. E o futebol é algo que me conecta com eles, né? Os dois jogam futebol, o mais novo tem ido muito, muito bem, o mais velho joga futebol e handebol também, né? Agora, né? Então, a nossa conexão é o esporte. Então, quando eles entram em campo para jogar, a primeira coisa que eles fazem é olhar se eu estou na arquibancada, no clube, ou onde for. E se eu não estou, é uma decepção para eles, e enorme para mim de não poder estar lá. Então, se eu tenho um compromisso inadiável, é estar com eles. Então, algumas vezes eu tenho que falar, olha, eu vou sair agora, eu vou num compromisso inadiável e eu volto. E daqui a pouco eu retomo. E hoje em dia eu acho que é mais fácil, né? E você percebe que, ao fazer isso, o seu time também começa a se dar esse espaço de viver mais a vida pessoal sem abrir mão da geração de resultado? É a minha expectativa, né? Eu, de novo, walk the talk, né? Eu faço isso porque eu quero que eles façam. Eu quero que eles sejam eles mesmos na vida deles, né? Façam as coisas. Eu falei dos meus filhos, mas pode ser que o outro seja correr uma maratona, o outro seja tocar numa banda. Entregar resultado não é sobre trabalhar mais horas ou até tarde, ou entregar resultado de novo, é você dar o seu maior potencial, no seu maior engajamento, de forma eficiente e sendo feliz. Nós estamos aqui para ser feliz, porque amanhã, né, a gente pode se dar conta de que a vida passou, os filhos cresceram e você estava numa reunião importante. Aí você entregou entrevistados incríveis, ganhou um monte de dinheiro e agora os teus filhos não lembram daquele jogo que você estava lá, daquele momento que você fez. Então, isso para mim é muito forte, de novo, sem nenhuma hipocrisia. Às vezes eu tenho que viajar, às vezes eu não consigo. É muito difícil, mas às vezes eu não consigo. E eu não estou e tenho que entender. Mas não pode ser a regra, né? É uma exceção. A regra é entregar o máximo para a empresa, para as empresas porque eu passo, e todas as pessoas que trabalham comigo na vida, se tem uma coisa que elas não podem falar de mim, é que eu não sou 24/7 para desenvolver time e entregar resultado. Mas também todos vão dizer, mas os filhos, a vida, a família está em primeiro lugar lá com ele. Legal, muito bom. Sabe que te ouvindo, eu lembro de um paralelo que é super verdadeiro, na minha opinião, que não existe o super-homem ou a Mulher Maravilha, o que existe é a Liga da Justiça, né? Então, não pode ser tudo com o CEO ou com a CEO, né? E aí tem o time, tem essas diferentes perspectivas, tem rede de apoio e tudo mais. Sem dúvida.
Como é que você mantém o teu equilíbrio no dia a dia, quando você não está trabalhando, além dos momentos com os filhos? Você tem outros hábitos que te ajudam a resetar? Eu tenho, acho que quando, só a primeira parte da rede de apoio, André, achei legal, assim, o quanto é importante a rede de apoio para a gente poder também ter a nossa trajetória. Eu tenho uma situação bem específica na minha casa e que eu tenho muito orgulho disso, né? A minha esposa, ela é executiva, né? Eu vi que ela é executiva, ela é diretora de marketing. Na verdade, hoje ela cuida de uma BU lá na McCain Foods, né? Sim. Vocês conheceram lá? Não, uma Não? coincidência, uma coincidência. Certo. Ela foi trabalhar lá anos depois. Mas, então, no meu caso, eu não tenho a gente não é assim, eu sou o executivo, a minha esposa Isso. não tem isso. A minha esposa, eu tenho uma maior admiração por ela, ela me inspira, ela é muito melhor que eu em muitas coisas e a gente tem que se ajudar, tem que se dividir. Então, tem vezes que ela tem que fazer as coisas, tem vezes que eu tenho que fazer as coisas. E eu acho que isso até para as crianças é muito legal, né? Elas sabem que, pô, meu pai e minha mãe tem suas carreiras, suas trajetórias, né, seus resultados, seus orgulhos e a gente está junto quando precisa. Então, eu acho que ter uma boa rede de apoio, muito mais que isso, ter a família bem organizada é um fator de sucesso hoje para que você possa ter a cabeça no trabalho e entregar os resultados. Mas quando eu não estou no trabalho, estou com eles, como a sua pergunta, eu tenho hoje em dia feito duas coisas. A primeira eu jogo tênis agora, né? O handball, 2 cirurgias no joelho ficou mais difícil. Então, eu tenho jogado tênis bastante, né? Eu sou sócio do Clube Pinheiros, eu fico lá boa parte do tempo. E acompanhar meus filhos nos jogos, né? Então, fim de semana todo eu fico com eles e a gente tem jogo de um, jogo do outro, a gente vibra com um, chora com o outro. E isso, essa troca é muito legal para reconectar e a energia, renovar a energia pro dia a dia do trabalho, que toma bastante tempo e energia também, né? É verdade, muito bom. E que conselhos você daria, então, com a experiência e bagagem que você tem para o Fernando lá atrás, com 23 anos, quando estava começando a carreira? Sem dúvida nenhuma, eu diria para ele aproveitar a jornada e não e não se preocupar com o fim, né? Eu acho que quanto mais novo você vai escalando nas organizações, você sempre está preocupado com o próximo passo. Agora eu quero estar... virei gerente, agora eu quero ser diretor, agora eu quero ser VP, agora ser presidente. E muitas vezes na minha trajetória eu me vi colocando muita energia no próximo passo e poderia ter aproveitado muito mais a jornada, né? Certo. Então, hoje eu tenho muito isso, eu quero muito aproveitar a jornada, cada dia, cada mês aqui que a gente faz aqui, eu quero aproveitar, porque depois a carreira vai acabar e você vai sentir falta disso tudo. Então, eu diria para ele, você vai chegar, aproveita a segunda-feira e curte esse momento. Eu sinto falta de muitas das minhas rotinas, do meu dia a dia lá de trás, vendedor, trade marketing e tal. Eu conheci minha esposa na PepsiCo, inclusive, a gente não trabalhava junto. Então, eu tinha mais tempo para curtir os amigos e viver intensamente lá os primeiros passos da carreira. E eu daria esse conselho para mim: curte cada dia, porque lá na frente vai fazer falta. Muito bom. Enjoy the ride, né? Enjoy the ride, é isso aí. Muito bom. Vamos lá agora para o bloco de as perguntas que eu faço para todos os meus convidados, né? São perguntas comuns em todos os episódios, formato ping-pong, tá? Tá bom. Completa para mim a frase a seguir: propósito é... inspiração e legado. Muito bom. E 2 ou 3 palavras que ajudam a entender, que nos ajudam a entender o seu propósito, pessoal. Transformação e talento. Talvez desenvolvimento de talentos, né? Não são mais palavras, mas acho que é isso. Desenvolver talento e inspiração. Legal. Sabe que
te conhecendo aqui, né, Fernando, eu vejo que tem uma palavra que é muito forte em você, que é o oposto do ego, que é o eco, no sentido desse impacto sistêmico por onde você passa, nas pessoas, nas organizações. Esse é o meu maior orgulho, André. Assim, por onde eu passo, o maior orgulho são as relações que eu construo nesses lugares, né? Eu tenho muitas pessoas que eu trabalhei ao longo desses meus 23 anos de carreira que eu construí amizade, que as pessoas de fato se sentiram que a passagem comigo desenvolveu. Isso me dá um orgulho enorme, uma alegria enorme de ver as pessoas crescerem. Muitos vão muito mais longe que eu tenho uma felicidade de ver isso. Muito bom. Uma figura de referência na sua vida. Você falou ali da figura da Flávia como uma mentora, mas se a gente pudesse ampliar e olhar a floresta como um todo, a vida como um todo, quem que você traria como alguém determinante nesse impacto e que realmente inspirou a sua trajetória? Eu citaria o Pedro Návio foi que me contratou na Kraft Heinz, que me fez acreditar que eu podia ser muito mais do que eu achava que eu podia, dedicou tempo da vida pessoal dele em me desenvolver, me inspira muito, hoje é um grande amigo. Bacana. Sabe que eu, te ouvindo, me lembro da Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que nessa jornada, em algum momento, aparece um sábio e coloca uma informação que muda a trajetória, né? Então, esse é o papel que ele teve aí na minha vida. Você teria alguma história de vida ou da sua carreira que seja muito engraçada, ou então aquelas inacreditáveis e que você poderia compartilhar aqui? Porque todos nós vivemos momentos onde, puxa, é quase que inacreditável, ou é impossível que isso tivesse acontecido, ou é muito engraçado. Alguma que você poderia pensar aqui pra gente? Tem uma que sempre faz muito sucesso quando eu conto, que diz muito sobre mim também. Eu trabalhava na Sadia lá em 2006. E o meu chefe uma vez me chamou e falou que tinha uma vaga na Europa, né? Na Alemanha, para trabalhar na operação lá da Europa, continental e tal. E que ele queria que eu fosse para lá, que eu estava indo muito bem, que eu fosse para lá. E aí ele perguntou, mas assim, obviamente você fala inglês bem, né? E naquele momento eu tinha acabado de encerrar minha carreira no handball, estava começando uma carreira profissional, né? Eu nunca tive condição de fazer a escola bilíngue, meu inglês era muito ruim naquele momento. E aí eu falei inglês com ele, ele falou, pô, eu não acredito, não dá, você não fala inglês, não tem como você participar do processo e tal. E aquilo despertou em mim uma loucura na hora, e eu falei, olha, eu preciso de 40 dias, né? Aí ele falou, não, 40 dias é o tempo que vai ter mesmo, vai vir um VP lá de fora, ele é inglês, ele vai vir entrevistar as pessoas, mas você tem visto americano? Não. Tem visto? Não. Não, me dá 40 dias que eu vou resolver. E aí ele me deu 40 dias para eu resolver, e aí eu fui para casa, a Sadia era na Vila Anastácio, eu morava em Santo André, eu fui o caminho inteiro, eu tinha um Corsa, né, e eu fui o caminho inteiro pensando, puta, o que eu vou fazer agora que eu falei para esse cara e tal, até que eu parei o carro numa escola de inglês em São Paulo, chamada Berlitz, até hoje, sim, claro, famosa, excelente. E eu perguntei qual era o curso mais intensivo que eles tinham, não importa o valor e tal, e era um total immersion lá todos os dias, 10 horas por dia e tal, custava na época 14 mil reais, nunca vou me esquecer. E dali eu saí, fui numa loja de carro usado, de um amigo do meu pai, e o meu carro valia 13.500, alguma coisa assim na época. E eu vendi o meu carro naquele momento, voltei com o dinheiro, comprei o curso, fui para casa e falei, pai, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Eu vendi o meu carro e eu não tenho mais carro para ir trabalhar na Vila Anastácio. Ele falou, você é louco, como é que você fez isso? Eu falei, olha, pai, se der certo, eu vou morar na Alemanha e não preciso mais de carro. Se der errado, eu vou ter que ir de trem, mas eu vou de trem falando inglês. E aí eu passei esse período maluco da minha vida estudando que nem um louco, tirei férias, voltei das férias de madrugada, de manhã veio o VP de fora, entrevistou, e o meu chefe me chamou um dia lá e falou, olha, eu não sei o que você fez, você foi abduzido, se você fez hipnose,
mas você passou na vaga. Obviamente, ele falou que você tem que melhorar o seu inglês, porque você concorre com, né, com gente da Europa, mas por soft skills, por quanto você quer essa posição, ele gostou muito de você e quer apostar. Então, mês que vem, você vai morar em Frankfurt. Que E aí bacana. eu fui, e fiquei lá 2 anos, morei na Alemanha pela Sadia, aí sim eu fui aprender mesmo, de fato, a falar e tal. Se não fosse essa passagem, eu não estaria aqui hoje, porque daí eu nunca teria, né, quebrado esse código na minha vida de não falar inglês até os 25 anos, não teria passado por todas as multinacionais que eu passei, morado fora e tal. Mas não deixa de ser engraçado e inacreditável, né? Muito boa história. Me lembrei da Isabela Vanderlei, que é General Manager da Novo Nordisk, num outro episódio aqui, que ela contou que quando ela virou trainee pela Gillette, se eu não me engano, e foi para o México, ela não falava espanhol, quer dizer, ela achava que falava, sentou na frente da chefe dela, a chefe começou a falar, ela não entendeu patavina. Aí a chefe achou que era porque a janela estava aberta, ela não estava conseguindo escutar, ela sai da sala atordoada, e uma boa alma do lado de fora falou, tá tudo bem? Daí ela, mais ou menos, você não entendeu o que ela falou? Não entendi nada. E essa pessoa ajuda para que ela pudesse, então, dar conta do recado e tal. Então, todos temos essas histórias. Muito obrigado aí por compartilhar. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo para uma refeição e uma boa conversa, e é a pessoa viva ou já falecida, quem seria e por quê? Eu não vou para ninguém muito mitológico, não. Eu convidaria o Djokovic, tenista, Sim? porque eu acho que esse cara tem muita coisa para ensinar no sentido de quantos anos ele passa jogando em alto nível. Certo. Resiliência, mental, performance, ele vai, ele joga, ele ganha, ele vai, ele ganha, ele vai, ele ganha. E o tênis é um esporte que exige de você o máximo físico, mental, e ele com 35, 36 anos, jogando no nível que ele joga, com o mental que ele tem, como ele consegue virar jogos no mental. Eu acho que tem muito o que aprender sobre resiliência, sobre propósito, sobre né, tomar decisões difíceis mirando no futuro. Né? Nenhuma apologia às preferências políticas dele de jeito nenhum, mas claro. O esportista, né? Qual o processo mental dele para performar como ele performa, né? Como ele performa e para entregar os resultados que ele entrega consistente há tantos anos. Sem dúvida nenhuma, tem muita coisa para aprender ali com ele. Muito bom. A gente já falou do momento onde o Pedro ali fala, cara, você já pensou em ser CEO? E aí, normalmente eu faço essa pergunta pedindo o melhor e o pior conselho que o entrevistado já recebeu. No teu caso, eu vou focar no pior. Você lembra de qual foi o pior conselho que você já recebeu na tua carreira? Sem dúvida. Eu tinha um pouco mais antes dos 30 anos, eu tinha um líder uma vez me chamou na sala e falou, olha, eu acho que você está indo muito bem e tal, pô, eu vou te dar um conselho. Procura o VP de RH e fala para ele que você quer fazer um plano para em 10 anos ser o CEO dessa empresa. Vai dar certo. Obviamente foi uma catástrofe, eu procurei o VP de RH, ele falou, cara, você é um moleque imaturo, ansioso, né? Vai trabalhar recém-gerente, não tem plano nenhum de 10 anos. Isso me custou aí anos para recuperar a minha imagem com as pessoas que acharam que eu estava, né, arrogante, ansioso, fora do ar. Foi um péssimo conselho e muito imaturo eu segui o conselho. Muito importante você compartilhar isso. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? André, eu acho que a tua experiência com tantas pessoas incríveis que você tem conversado, né? Eu acho que o que eu gostaria de ouvir de você era quais são os 2 ou 3 maiores aprendizados ou tendências ou, sei lá, que você tem ouvido ou aprendido com essas entrevistas que você poderia compartilhar. Legal. Eu acho que talvez a maior delas, Fernando, a gente já tocou aqui, que é o tema do ego e do eco. Perfeito. Porque os grandes líderes hoje são aquelas pessoas que se dão conta do quão pouco elas sabem
do quanto elas precisam se conhecer para poder influenciar os seus times, influenciar conselhos, influenciar sociedade de uma forma geral, e entender que essa frase que você falou ali no começo, né, no meio, aliás, o enjoy the ride, é sobre isso, porque a gente tem um ínfimo de tempo nessa existência e a gente é muito, mas muito menos importante do que muitas vezes o espelho indica. Seja se você olha na ordem maior das coisas, né, em relação a os nossos problemas, daí você vai ampliando, daí você olha para o lado, daí você olha para o planeta, você olha para o sistema solar e para o mundo. A gente está aqui habitando um planeta que está no meio do nada, e dois, a linha do tempo, que você pensa assim nos seus avós, nos seus pais, já olha para os teus 2 filhos, passa muito rápido. Então, é a jornada, e aí quando a gente se dá conta disso, a gente abraça isso com mais humildade, com mais vontade de viver a vida, que é exatamente o que eu vejo em você e eu vejo em muitas das pessoas. A curadoria aqui é sempre pessoal, eu convido quem eu admiro, quem eu quero saber mais da história. E por que isso? Porque eu entendo que ao fazer isso, uma conversa como essa ela pode inspirar muita gente. E a gente, como sociedade, está precisando disso, de mais luz, de mais inspiração, sabe? Então, a tua história ajuda a ecoar esse ponto que eu acho que é o ponto do eco, da humildade, do exemplo, do legado. Muito bom. Algum livro marcante que você poderia citar para a gente na sua vida? E por quê? Um livro marcante é um livro que até eu sou citado no livro, por isso que tenho um carinho especial por ele. É um livro do Rodrigo Mota. Não sei se você conhece. Sim, claro. O Rodrigo é um cara incrível. Foi meu primeiro chefe, o Rodrigo Mota, na Coca-Cola, né? Certo. E ele escreveu um livro chamado Esportismo, que fala exatamente sobre o que a gente falou aqui um pouco, que é o que o esporte ensina a grandes executivos no dia a dia, depois de construírem suas carreiras e tal. Então, que legal, além do Rodrigo, compra, que é bem legal. Além do Rodrigo ser um cara espetacular, é uma inspiração para mim também, meu primeiro líder. O livro é muito bem feito e, obviamente, se conecta comigo, né? Que o esporte ensina e que você leva para a carreira e faz a diferença. Muito bom. Boa dica. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Pode ser clichê, mas algo que me incomoda muito é o ódio que o mundo está hoje, né? As guerras que a gente tem visto por aí. Então, se pudesse mudar alguma coisa em 1 minuto, eu acabaria com as guerras e com ódio entre as pessoas que pensam diferente, né? Eu acho que talvez a causa raiz das guerras seja o ódio do pensamento diferente. Isso você pode explorar todas as áreas do mundo. Então, menos ódio, mais empatia, talvez seja algo que o mundo está precisando de mais. Muito. Se a gente pensar não nos filhos, mas nos netos do Felipe e do Guilherme, portanto, eu estou dando um salto no tempo aqui, e pensando também nos netos ou bisnetos das pessoas que trabalham com você e que, porventura, possam lembrar de você. Então, não é um exercício de ego, mas sim um exercício de legado. Como você gostaria que as pessoas se lembrarem, ao lembrarem, o que elas falariam sobre você? O Fernando foi um cara que... Foi um cara que transformou a minha vida e me fez entender que dá para entregar resultados incríveis, curtindo a jornada e colocando a família em primeiro lugar. Muito bom, muito bonito. E para encerrar, uma frase ou um trecho cuja mensagem é marcante na sua vida. Olha, uma frase, eu sou muito fã do filme De Volta ao Futuro, né? Eu coleciono filmes que viajam no tempo, eu acho super interessante isso. E o Felipe, o meu filho mais velho, ele também se apaixonou por isso. A gente assiste os filmes juntos e tal. E a gente esteve na Disney recentemente, foi visitar lá uma loja que tem todos os artefatos lá do filme.
E aí tava a frase do final do filme número 3, onde o Dr. Emmett Brown escreve lá a foto tá rasgada, tal, e o McFly quer entender, e o doutor fala, isso se apagou porque o futuro vai ser escrito agora. Né? Então aproveita e escreve seu futuro agora, porque não tem nada decidido lá na frente. Você está fazendo ele agora, né? Então, que tem a ver também um pouco com Enjoy the Ride, né? Então, Muito. Eu adoro essa frase. O meu filho agora está repetindo ela, papai, eu lembrei, o futuro é agora e tal. Então, e com essa frase na cabeça, por isso que sensacional a frase, porque ela traz uma outra palavra que eu acho que é super importante, que tem muito a ver com essa nossa conversa, que é o protagonismo. Sem dúvida. Né? Sem o ego, mas a ação, né? A geração de resultado. Muito, muito bom. Fernando, super obrigado aí pelo seu tempo, foi sensacional, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço, André, é um prazer estar falando com você aqui, espero que a gente possa ter aí inspirado bastante gente para depois lembrar da nossa conversa nas suas realidades distintas por aí. Certamente, viu? Muito obrigado, meu caro. E obrigado a você que nos assistiu em mais esse episódio, pelo seu tempo, pela sua escuta atenta e audiência. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.